Olá, amigos. Estamos aqui para mais uma conversa sobre espiritualidade, autoconhecimento, regista Cascos. Para quem não me conhece, meu nome é Dani Lobo, sou terapeuta holística, escritora sensitiva, especializada em registro Cascos, método lemuriano. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, que é sobre os voluntários cósmicos, o chamado. Sejam todos bem-vindos, Maria Elisa. Boa noite a todos, olá, Vict, 122345, seja bem-vindo também, todos são muito bem-vindos, e o nosso tema de hoje é um tema super interessante, porque a gente sempre se pergunta, né, quem são os voluntários cósmicos, o que é isso? Por que eu resolvi fazer essa live? Essa live está acontecendo aqui ao vivo, pelo Instagram, e também vai ficar salva e vocês podem assistir pelo YouTube, pelo meu canal, @DaniLobo. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho, você vai ficar sempre por dentro de todos os vídeos, de todas as novidades, porque às vezes eu posto os vídeos no YouTube, mas nem sempre eu faço pelo Instagram, como eu estou fazendo aqui agora. Então é bacana se você quiser entrar e tá por lá também. Bem-vinda Marisa. Eu estou vendo que está aí, que legal. Então vamos falar sobre os voluntários cósmicos. O chamado. Quem são eles? Como vocês sabem, eu trabalho com a sintonização acástica, que é um atendimento de acesso aos registros acásticos, método lemuriano com alinhamento vibracional. E eu trabalho com isso há muitos anos. Mas agora, recentemente, especialmente, eu diria, do ano passado, de 2022 para cá, eu tenho sentido um fluxo muito grande de pessoas que estão buscando a sintonização acástica com o seguinte questionamento. Um dos motivos principais das pessoas está sendo sempre: qual é a minha missão? O que eu vim fazer aqui nessa vida? Eu sinto que tem alguma coisa faltando, eu sinto que tem alguma coisa que ainda não aconteceu. Eu quero entender isso, o meu papel, eu sinto que eu quero mudar. Às vezes as pessoas falam assim: eu sinto que eu quero mudar de trabalho, ou eu quero mudar de cidade, eu quero mudar alguma coisa. A pessoa sente que ela tem que fazer uma mudança, que tem uma mudança para acontecer nela e que ela não sabe exatamente o que é, ou ela não entende exatamente qual é o chamado dela. E muitas pessoas buscam a sintonização acástica também por isso, né? Então eu decidi fazer essa live para esclarecer esse fenômeno que está acontecendo, esse momento que muitas pessoas estão tendo, está acontecendo com os mesmos questionamentos. Primeira coisa que eu queria dizer é que, primeiro de tudo, não é só com você que está acontecendo isso. Muitas pessoas estão passando por isso. Boa tarde, Beth, que bom que você está aqui. Muitas pessoas estão passando por isso. Então, primeiro de tudo, antes de eu explicar quem é o voluntário cósmico, para você ver se você se encaixa nesse perfil, eu vou falar alguns dos questionamentos que os voluntários cósmicos estão passando. Tá? E depois eu vou explicar exatamente o que é um voluntário cósmico e qual é o melhor caminho para seguir. Quais são os sintomas, quais são os indícios de que você é um voluntário cósmico? Primeiro, você se interessa pela espiritualidade, você gosta de civilizações antigas, Atlântida, Lemúria, Suméria, Egito, e todas essas civilizações antigas te fascinam, você tem interesse sobre isso. Uma outra característica do voluntário cósmico, ele está passando nesse momento por um grande questionamento: o que eu vim fazer nessa vida? Será que eu tenho que mudar de trabalho? Você sente como se estivesse faltando alguma coisa dentro de você. Você pode ter sua família, sua casa, ter já a sua profissão, trabalhar, mas você sente como se estivesse faltando alguma coisa que você não sabe exatamente o que é. E muitas vezes você também sente como se você tem algo a fazer que você não entende exatamente o que é isso para ser feito. Oi, Letícia, boa noite, seja bem-vinda, querida. É muito comum esses sintomas serem do voluntário cósmico. Todo voluntário cósmico está passando por isso. Então vamos entender o que é o voluntário cósmico. Eu estou falando assim as coisas que estão me vindo à cabeça agora, tá?
tem muitos outros tipos de sintomas que isso é comum acontecer. Mas vamos entender quem é o voluntário cósmico. Na maioria das vezes, o voluntário cósmico é aquela pessoa que está encarnada nesse momento do planeta que a gente está vivendo e que é uma alma que traz uma longa história, uma alma antiga. Tá? O que eu chamo de alma antiga? É uma alma que já vem encarnando há muito, muito tempo. Não é uma alma jovem, é uma alma mais velha, é uma alma antiga. Muitos, eu não posso dizer todos, mas a grande maioria dos voluntários cósmicos também são sementes estelares. O que isso significa? Que você não começou o seu caminho encarnatório neste planeta. Você começou num outro planeta e depois veio encarnar aqui na Terra há bastante tempo e está aqui há bastante tempo. Tem alguns que estão encarnando há pouco tempo, mas é minoria. A grande maioria dos voluntários cósmicos já encarnam no planeta Terra há muito tempo, tá? Desde não vou dizer do início, porque a Terra, segundo os extraterrestres, a gente tem vida na Terra há mais de 4 milhões de anos a gente tem vida aqui na Terra. Mas vamos falar que muitos voluntários cósmicos estão encarnando há pelo menos 50 mil anos, de trás para cá, tá? Então, o que normalmente acontece? Ah, mas por que eu vim aqui para a Terra? E a história de cada um é única. Só quando a gente acessa os registros acásticos é que a gente tem como ter uma ideia da sua história, por que você veio, por que aconteceu desse jeito. Mas a gente está falando aqui de uma forma coletiva, né? Coletivamente, a gente vem aqui para a Terra por 2 motivos. O primeiro motivo, que é o mais comum, o planeta, nosso planeta de origem, por algum motivo nós não acompanhamos digamos, a caminhada evolutiva lá. Nossos irmãos, nossa família cósmica já está normalmente muito à frente de nós, falando de uma forma evolutiva, né? Eles estão, digamos assim, mais avançados, mais evoluídos do que nós, e quando a gente estava lá, a gente não conseguiu acompanhar essa evolução. Então, a gente veio aqui para a Terra, às vezes até alguns passaram por outros planetas antes de chegar aqui na Terra. Tem muita gente que é de Lira, passou por Pleiades, até chegar à Terra, por exemplo. A gente veio para cá para o quê? Para dar continuidade, para que a gente pudesse ter tempo de amadurecer espiritualmente, de evoluir e de alcançar esse nível evolutivo necessário. Ninguém foi castigado, ninguém foi largado aqui, ninguém foi abandonado. Isso foi uma misericórdia divina, um presente para nós. Imagina uma escola. Imagina que na escola que você está com a sua turma, está todo mundo aprendendo a matéria, todo mundo tirando nota boa, todo mundo passando de ano, e você não está conseguindo entender porque você ainda não tem amadurecimento para isso. Então, todo mundo passou de ano, aí é como se falasse assim, olha, você não pode continuar aqui nessa escola, porque você não está conseguindo acompanhar. Então, vou te mandar para uma outra escola, que vai estar junto, que você vai ter outros colegas, no mesmo nível que você está, e lá você vai ter tempo para amadurecer, aprender a matéria, e quando você resolver tudo, se você quiser, você pode retornar para cá e se unir à sua turma inicial. Então, basicamente, as sementes estelares que vêm para cá, vêm dentro, de alguma forma, dentro deste contexto. Não acompanhei a caminhada evolutiva lá, vim para a Terra para aprender. Existe uma parte também dos voluntários cósmicos, que são as sementes estelares, que vieram como voluntários para a Terra. Ah, mas por que eles se voluntariaram? Porque eles queriam ajudar. Porque normalmente vem de outros planetas, de outras raças, que já faziam parte, que participaram da colonização da Terra, que têm uma ligação cósmica conosco, que são nossos ancestrais cósmicos. Normalmente são desses planetas. E aí, assim, poxa, a Terra está passando, a Terra precisa de um impulso evolutivo, a Terra vai passar por momentos importantes. Aí a pessoa fala lá, opa, eu quero ir, eu quero ajudar, eu quero encarnar lá na Terra.
que é para ajudar meus irmãos, ajudar, porque é o amor, isso é muito comum. Agora, o que é menos comum, que isso eu pelo menos, pode ter gente que trabalhe com os registros acásticos, que tenha mais contato com esse tipo de alma. Eu não tenho, poucos vieram assim. Aqueles que vieram recentemente como voluntários encarnaram logo aqui, logo perto, logo no tempo da transição planetária. Eu encontrei com muito poucos. A grande maioria veio como voluntário há muito tempo atrás e nesse processo vem com todo o amor, quero ajudar, eu sei que é um planeta menos evoluído que o meu, mas eu quero ir lá para ajudar, mas quando chega aqui e quando começa a encarnar aqui, sente que é complicado e muitas vezes se atrapalha. E quando é esse caso, normalmente, são as pessoas que têm aquela sensação assim, esse mundo não pertence a esse mundo não faz parte de mim. Aí você fica com aquela sensação que você quer fugir para algum lugar que você não sabe onde é, porque você não aceita as pessoas, você não aceita o sistema, você não aceita a sociedade, você não aceita o seu país. É muito comum quando a pessoa tem esse tipo de sintoma, de sentimento, é muito comum que ela seja um voluntário cósmico que veio no sentido de ajudar o planeta Terra. Mas não é só essas pessoas que são voluntários cósmicos. Voluntários cósmicos, a gente poderia, de uma forma geral, dizer que são todos os espíritos que já são almas mais antigas, que podem ter vindo sementes estelares de outros planetas, ou não, que podem ter começado sua caminhada evolutiva aqui na Terra, que estão aqui há muito tempo, que já erraram muito no passado, que já bateram a cabeça no passado. Por quê? Porque a gente é como uma criança, né? Quando a gente é criança, adolescente, a gente faz besteira. Quando a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. Então, os voluntários cósmicos hoje somos todos nós que somos espíritos mais antigos, que com certeza temos pelo menos os 50 mil anos de encarnação aqui na Terra, e que agora estamos encarnados neste momento para ajudar esse processo de transição planetária. Esse é o voluntário cósmico. Aí o que está acontecendo? O processo da transição planetária já começou. Nós já estamos vivendo a transição planetária. Nós sabemos que ela vai ter um momento que ela está caminhando para momentos que ela está sendo intensificada. Vocês também já estão sabendo disso, eu venho falando isso bastante nos vídeos. Tem muitos vídeos aí no canal do YouTube, dá uma olhada, gente. Quem quiser se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma olhada nos vídeos antigos, que desde 2020, quando eu comecei a fazer esses vídeos, eu estou falando sobre esse tema, então tem bastante informação legal. Mas nós estamos caminhando para momentos mais intensos. O que acontece com isso? Nós encarnamos, nós pedimos isso, tá? Foi uma coisa mais ou menos assim, poxa, eu quero ajudar nesse momento da Terra, muitas vezes por gratidão à Terra, por oportunidade de reparar os erros do passado, né? Porque a cura, quando a gente pratica o bem, a gente está fazendo o bem para o outro e está curando a gente também. Então todos nós pedimos para estar aqui agora, e pedimos para participar ativamente desse processo da transição planetária, da construção da nova Terra. O que é a construção da nova Terra? O que é a transição planetária? Nós estamos saindo, a Terra está saindo de uma Terra velha, digamos, um formato antigo, né? Mais denso, e a transição planetária que nós estamos entrando para uma nova Terra, uma Terra ainda na terceira dimensão, ainda no corpo físico, mas mais sutil, menos densa, mais amor e menos dor, mais alegria e menos tristeza, mais gentileza e menos, o que eu poderia dizer, grosseria, mais bem e menos mal. É isso que é a nova Terra. E isso é um processo. E a nova Terra não é uma coisa assim, agora vamos esperar a data tal
e quando chegar aquela data vai ter uma varinha de condão e a Terra mudou. Não, não é assim que funciona. A nova Terra está vindo conosco. É uma mudança física, magnética, vibratória. Física porque basta a gente olhar para tudo que está acontecendo no planeta. As mudanças climáticas estão aí a pleno vapor, claro, intensificadas pelos atos dos humanos, mas independente disso, a Terra tem um padrão de autorregeneração. A superfície da Terra se autorregenera. Então, de tempos em tempos, tem terremoto, tem maremoto, muda isso, onde é deserto vira mar, onde é mar vira deserto. Isso faz parte, é como se ela se autocurasse. Então, nessa fase de transição planetária, a Terra está passando por esse processo de autorregeneração física. Energeticamente, ela ganhou o direito de ser um planeta mais elevado. Então, vibracionalmente falando, ela também está mudando. E nós estamos tendo a oportunidade de mudar junto com ela. Então, isso é uma coisa importante para a gente se conscientizar. Então, os voluntários cósmicos estão aqui encarnados agora porque já têm o amadurecimento necessário para auxiliar nesse processo que a Terra está passando. Aí, como é que a gente ajuda? Como é que a gente está mudando se não é uma coisa que é só externa, se a nova Terra é uma coisa interna? São os nossos valores. É aquilo que é importante para nós. E já está acontecendo, gente. Já está acontecendo. Eu vou falar coisas simples do dia a dia que a gente vive e vocês vão reconhecer. Você recicla o seu lixo? Na sua casa você separa o que é orgânico? O pessoal pode escrever aqui no comentário se quiser. Você separa orgânico, de inorgânico? Você faz no seu lixo uma sacolinha para o plástico, uma para o papel, uma para o metal, uma para o vidro. Você não faz isso? Isso já é um sinal da nova Terra. Por que é um sinal da nova Terra? Porque a maior característica da nova Terra é a ativação do 8º chakra em nós, que fica nessa altura aqui, do timo. Que a gente tem o chakra cardíaco, que fica no osso externo, né? Que é o chakra do coração, das emoções, e a gente tem o 8º chakra do timo, que é a rosa verde, que é o chakra da compaixão. É um chakra do amor incondicional. E a gente já está vendo, a Lu está dizendo aqui, tanto na loja como em casa, separamos exatamente. Isso já é um sinal que você já está se conectando à nova Terra. Então a gente separa o lixo, a gente vê todos os dias, né? A gente usa mais bolsas recicláveis, a gente procura usar menos saco plástico. Quantas e quantas pessoas estão se convertendo, estão mudando para o veganismo, estão deixando de comer carne, não porque não é gostoso, estão deixando de comer carne porque estão tendo compaixão pelos animais, gente. É muito importante. Como é que a gente quer viver num mundo melhor? Como é que a gente acha que a Terra vai ser um planeta melhor? Como é que alguém pode ser feliz e ter um bem-estar a custo do sofrimento dos nossos irmãos animais? É incompatível. Mas olha quantas pessoas estão se tornando vegetarianas e veganas. É enorme a quantidade, graças a Deus. Eu digo isso porque eu sou vegetariana, eu sou uma vegana imperfeita, mas eu sou vegetariana há mais de 23 anos. E quando eu deixei de comer carne por amor aos animais, não tinha nada. Não tinha receita, não tinha oferta, não tinha produto para comprar, né? Não tinha. É uma luta ir numa loja e perguntar assim: tem alguma bolsa que não seja de couro? Mas só tem couro. Você quer comprar uma coisa que não seja de couro, você não encontra. Hoje em dia, você encontra todos os tipos de produtos veganos, não testados em animais, cruelty free. Não é verdade? Você pode fazer sua própria comida, como eu faço, mas se você quiser também comer, sei lá, um hambúrguer vegano, você pode ir no mercado e comprar. Vende um pacotinho. Não né, como a gente sabe, né, que processado não é a coisa mais saudável do mundo, mas é uma opção. Então, tudo isso faz parte desses voluntários cósmicos.
todas essas pessoas que estão ligadas nisso, e todos vocês que estão assistindo, porque vocês podem ter certeza, se vocês estão assistindo a este vídeo, seja pelo Instagram ou pelo YouTube, você é um voluntário cósmico. Ah, Dani, mas como é que você sabe disso? Pelo simples motivo que vocês têm interesse pelo que está sendo dito. Porque quem não é voluntário cósmico está fazendo outra coisa agora, está assistindo futebol, está assistindo, sei lá, um show de música, está com outra atividade. Quem está parando para assistir esse vídeo é porque tem algo dentro de você que está gritando e está dizendo assim, vamos lá, tá na hora, eu estou aqui agora, tá na hora. Por que a gente está tendo esse chamado tão intenso dos voluntários cósmicos nesse momento? Porque nós estamos entrando no auge da transição. Então, quanto mais auge da transição chegar, mais a gente vai sentir esse ímpeto interior de fazer alguma coisa. Porque o que todo voluntário cósmico sente é assim, eu preciso fazer alguma coisa, que eu ainda não sei o que muitos sentem, né? Então, é só a gente olhar para tudo que está acontecendo e a gente ver que isso está acontecendo. Não pode ter ninguém que não diga que a gente está passando por uma transição planetária, basta você ligar a televisão. Olha o que está acontecendo no mundo inteiro. É guerra, é pessoas com ataques de loucura, fazendo loucuras. São desastres, catástrofes naturais, climáticas acontecendo. Nós estamos passando pela transição planetária, isso ainda vai se intensificar antes de começar a melhorar. Eu vou fazer uma live semana que vem para continuar isso aqui hoje, e aí a gente vai falar do ano de 2024, o que isso representa na transição planetária, e mais ou menos daquilo que a gente tem que trabalhar. Hoje eu tenho que focar, o meu assunto hoje são os voluntários cósmicos. A minha conversa aqui hoje com vocês é para você que está vendo, porque você é um voluntário cósmico. Agora, você bolou essa programação, que é o seu propósito divino, sua missão, você quis isso, você pediu isso, você veio, mas você não é obrigado. Então é um convite. Por isso que está vindo forte de dentro de você esse chamado. É o seu eu superior falando assim, aí consciente, tá pronto? Vamos embora trabalhar? Vamos fazer a nossa parte? Vamos mudar? Vamos participar ativamente desse processo de transição planetária? É isso que está acontecendo com você. Só que para atender esse chamado, você vai ter que mexer na sua vida. Mexer na sua vida como? Ai, meu Deus, eu tenho que mudar minha vida toda? Não, de jeito nenhum. Mas você tem que ter algumas prioridades. Ou você tem que dividir com as suas prioridades, né? Um passo imprescindível para que a gente possa estar ativamente na transição planetária. Se dedicar à sua espiritualidade. A espiritualidade é, digamos assim, uma das coisas principais da tua frequência da nova Terra. Por quê? Porque o voluntário cósmico traz dentro de si potenciais, habilidades, informações que só através dele que ter um momento para se dedicar ao mundo interior, que ele tem como ter acesso. Não dá para a gente estar nos dois mundos ao mesmo tempo. Que mundos são esses? É o que eu chamo a Terra Velha, que está ruindo, e a Terra Nova, que está nascendo. Né? Isso é uma coisa tão bacana, a gente poder estar participando desta transição. E o que a Terra Velha representa? É viver pelo mundo, pela vida do calendário, que eu chamo. O que é a vida do calendário? É viver em função de Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Carnaval, Dia das Crianças, Páscoa. É aquilo que você faz a sua vida, você trabalha, você vai para casa com a sua família, fica, vai ter feriado. Aí quando chega o feriado, você esquece tudo, vai se divertir, manda, agora é o quê? Agora, a gente está agora, né? Agora é o Natal, então aquela correria, aquele frenesi, aquela loucura de Natal, que tem que fazer a ceia de Natal, não sei o quê. Aí passou o Natal, agora eu tenho que achar a roupa do Ano Novo. Aí aquele desespero,
Esse tipo de coisa, viver a vida do calendário, ela não te dá tempo para você se dedicar à sua espiritualidade. Então, uma das coisas que, se você quiser estar participando ativamente da transição planetária, é você romper essa bolha da vida do calendário. Não quer dizer que, então eu não vou comemorar mais nada. Não, você vai comemorar tudo. Só que isso não vai ter a mesma importância, o mesmo peso que tinha para você antes. Sabe por quê, gente? Porque o mais importante para quem é... Porque o Natal é para quem é cristão. Concordam comigo? Quem celebra o Natal acredita em Jesus Cristo. E qual é a coisa mais importante do Natal? É Jesus Cristo. Não é a ceia, não é os presentes, não é um amigo oculto, não é a festa do escritório. É Jesus. Então, é um convite para a gente começar a ver com outros olhos. E você, conforme você vai tendo consciência que você é um voluntário cósmico, você vai tendo consciência do seu papel, porque qual é a principal função do voluntário cósmico? É um exemplo. Reavalie os seus valores. Faz o Natal para sua família, mas traz a presença do Cristo. Mostra que isso é mais importante do que encher de presente. Presente que hoje vai usar, daqui a uma semana está todo mundo jogando, trocando, criança já brincou, já está fazendo outra coisa. Trabalhe isso com a sua família de uma forma diferente, né? Ou reúne a sua família, em vez de fazer um amigo oculto entre a família, por que todo mundo não se junta e compra os presentes para dar para as crianças que não têm Natal? Outra característica da Nova Terra, a empatia. A empatia é você deixar de pensar em você, você se colocar no lugar do outro. Se eu estou na minha casa, eu sei que eu vou ter um Natal farto, eu vou ter uma boa ceia, eu vou ter comida, vai ter presentes, eu vou me reunir com os meus familiares ou com os meus amigos. E quem não tem? Né? Faz um movimento, junto pessoal, vamos fazer um Natal na caridade, vamos compartilhar uma ação de caridade, vamos ajudar algum lugar que já faça uma caridade, vamos contribuir, vamos divulgar. Vocês entendem o que eu quero dizer? E principalmente buscar sua espiritualidade, olhar para dentro de você. Você tem que abrir um espaço na sua vida para o seu mundo interior, porque é através do seu mundo interior que você vai acessar essas informações e vai entender qual é o seu papel. E todos nós, voluntários cósmicos, compartilhamos um papel principal, que é servir de exemplo a quem não está percebendo nada. Porque enquanto a gente está aqui, sabendo que a gente está na transição planetária, sabendo que tem um monte de coisa acontecendo, sabendo que as coisas vão se intensificar, a gente sabe de tudo isso, a gente tem ferramentas, a grande maioria dos voluntários cósmicos gosta, já estudou, já pesquisou, já fez curso, reiki, cristais, fez yoga, todo mundo já buscou alguma coisa. Aí, primeiro de tudo, coloque em prática e sirva de exemplo. Esse é o principal papel do voluntário cósmico. Por quê? Porque o chamado, porque se você atender esse chamado, como eu disse, eu não preciso abrir mão da sua vida social, mas você precisa separar um tempo para a sua espiritualidade, um tempo para estudar, um tempo para ler, um tempo para praticar, um tempo para meditar, porque a meditação é fundamental para o voluntário cósmico. Educar a mente. Por quê? Porque a tendência é que as emoções vão entrar cada vez mais em colapso, porque o mundo antigo está ruindo. Então a gente precisa ter esse momento de meditação para que a gente coloque tudo no lugar e possa ser útil àquele que está mais perdido, que não sabe nada, que não tem ideia do que a gente está falando. A Letícia está falando assim, isso começou a me incomodar, mas as datas são muito ligadas às relações sociais. Sim, a gente não precisa deixar de celebrar a data. A gente pode celebrá-la de uma outra forma. Um exemplo, precisa ter uma ceia de Natal com um absurdo de comida? Não pode fazer uma coisa mais simples? Né? Ou uma outra dica, mesmo para quem come carne, será que não pode no Natal não comer um animal?
né? Precisa ter um peru na mesa, precisa ter um presunto. Não pode fazer uma coisa diferente. Tem tanta receita bacana de Natal que não leva carne. Ou você pode, se você tem filhos, você tem filhos pequenos, reúne seus filhos e convida, gente, vamos fazer uma coisa diferente nesse Natal. Vamos cada um fazer, cada um vai escrever os seus agradecimentos do ano a Jesus, o que a gente quer. É trazer a espiritualidade para dentro de casa. Não é deixar de fazer, é fazer de uma forma diferente, né? Então, são só ideias, sugestões do que a gente pode fazer. Eu, particularmente, para mim, o calendário perdeu completamente a importância. Porque eu sou cristã, mas para mim, dia de Jesus é todos os dias. Eu converso com ele todos os dias, eu peço ajuda, eu agradeço, eu peço pelas pessoas que eu sei que estão precisando. E o que para mim faz diferença no Natal, eu como sensitiva, é que como todas as pessoas estão mais alegres no Natal, e muitas estão pensando em Jesus no dia 24 e dia 25, a psicosfera, significa a atmosfera vibracional da cidade alivia e me dá um alívio profundo. Porque ela fica mais suave. Agora imagina se a gente vivesse assim um ano inteiro. O que eu estou querendo dizer só, não é que a gente não vai celebrar as datas importantes, porque, por exemplo, eu acho que Dia das Mães é todo dia, Dia dos Pais é todo dia, a gente tem que procurar ser gentil, amar, proteger, né? Ser grato ao nosso pai, à nossa mãe, à nossa avós. Eu acho que isso é todo dia. Mas eu entendo que isso ainda está muito enraigado. Mas nós não precisamos ser escravos disso. A gente pode lidar com isso de uma forma melhor. Então, o voluntário cósmico está ouvindo esse chamado. E é importante que ele atenda esse chamado se ele quiser, porque a partir do ano que vem as coisas vão se intensificar. E outras pessoas vão precisar muito de ajuda. Como eu estava falando no início, que muitos voluntários cósmicos têm esse questionamento, ai meu Deus, será que eu tenho que mudar de trabalho? Fica com essa sensação. Às vezes, o mudar de trabalho faz parte da sua programação, e às vezes o mudar de trabalho não faz parte da sua programação. Mas você só vai saber quando você, que é o primeiro passo, independente da história de cada um, pare e separe o momento do seu dia para viver o seu mundo interior. O que isso significa? Ler um livro, uma leitura que vai te acrescentar, um momento que você vai fazer uma meditação, que você vai fazer um relaxamento. Nós precisamos disso. E a gente precisa colocar isso todos os dias um pouco. Sabe por quê? Porque se quem for tentar viver essa vida louca, acelerada do mundo exterior e não separar um momento para o seu mundo interior, vai enlouquecer. Vai enlouquecer porque a mente não aguenta tanta informação. O mundo exterior hoje é um mundo muito rápido, muito acelerado. É celular, é computador, é notícia, as coisas acontecendo ao mesmo tempo. Se você não separa meia horinha do seu dia, pode ser quando você acorda, pode ser antes de você dormir, pode ser na sua hora de almoço, mas que você vai desligar o celular ou deixar ele no silencioso, longe de você, e vai fazer uma meditação, um relaxamento, e vai dizer, vou esvaziar a mente, ou vou dar uma caminhada, ou no meu domingo, vou dar uma caminhada na praia. A Lu está dizendo aqui, a pessoa cansa e nada mais descansa, ela fica exausta. Exatamente. E aí, de noite, às vezes você está exausto, mas você não dorme bem, porque você passa a noite inteira com a sua mente consciente falando, tagarelando. Por quê? Porque ela está inflamada. Ela está inflamada porque ela não está tendo descanso. Então, eu acho muito interessante que às vezes as pessoas dizem assim para mim, eu não posso meditar não, porque eu sou muito agitada. Eu não posso meditar. Aí eu falo, justamente, quanto mais ansiosa for a pessoa, quanto mais agitada for a pessoa, quanto mais elétrica for a pessoa, mais ela precisa da meditação. Porque significa que ela não dá um tempo à mente dela de descanso. Então, aprender a meditar é um remédio. E todos nós precisamos disso. Quando eu digo meditar, eu digo a meditação propriamente dita, mas pode ser um relaxamento,
pode ser uma caminhada na praia, pode ser uma caminhada no parque, mas não uma caminhada no parque com o telefone. Uma caminhada sem o telefone. Um momento para que você pare e olhe as árvores. Olhe que existe um céu, existe um mundo. Poxa, tem um passarinho ali, que bonitinho. Olha essa planta. É isso que a gente precisa. Então, eu estou falando as dicas gerais para os voluntários cósmicos, tá? E buscar esse momento de interiorização, que é uma visita ao seu mundo interior. Você pode fazer isso através de um curso, você pode fazer isso através de uma meditação guiada, mas isso é importante porque vai te aproximar do teu eu superior, e o seu eu superior, porque o eu superior só pode se comunicar com a gente quando a mente consciente silencia. Enquanto você estiver na agitação, na correria do dia a dia, não tem isso. E mesmo quando você for meditar, fazer relaxamento, fazer um curso ou qualquer coisa assim, você vai ver que as primeiras vezes ou os primeiros minutos, a sua mente não cala a boca. Ai, meu Deus, mas eu estou tentando aqui relaxar, ela não fica quieta. Não briga com isso, é normal. Ela não sabe, ela vai ser educada para silenciar. E isso leva tempo. Então a gente tem que começar a praticar. E aí depois disso, conforme você vai silenciando, você vai aprendendo a reconhecer quando o seu eu superior conversa com você, através da sua intuição, através das sincronicidades. É um processo muito bacana, gente. Você descobre que existe um universo inteiro dentro de você. E isso não é só para o voluntário cósmico, isso é bom para qualquer pessoa. Mas para o voluntário cósmico, isso é fundamental. Por quê? Porque ele tem que estar com essa conexão com o eu superior, com o divino, muito fluindo, para que ele possa cumprir o que ele tem que fazer. Para que ele possa primeiro identificar o que a voz do coração dele está dizendo. De onde está o seu trabalho, de onde está a sua missão. Eu vou dar um exemplo a vocês de uma cliente minha muito querida, de muitos anos, e ela é uma pessoa que ela com certeza é voluntária cósmica, e ela, assim, há muitos anos ela é antenada na espiritualidade, nas afirmações positivas, em coisas boas. E essa cliente trabalhava num lugar, e ela sempre fez para ela isso, sempre trabalhou com afirmações, com orações, com decretos e coisas assim, e mentalizando positivo. Começava o dia dela assim, levava isso para o trabalho, e ela trabalhava com outras pessoas. Essas outras pessoas começaram a observar que às vezes, mesmo quando nada estava indo bem no trabalho para todo mundo, para ela as coisas iam bem, para os outros não. E aí passou um tempo e ela continua na dela, e ela sempre chegando positiva para trabalhar, sempre com um sorriso no rosto, disposta, aberta, agradecendo a Deus pela oportunidade. E um dia os colegas vieram para ela e falaram assim: vem cá, a gente quer te perguntar uma coisa. Por que as coisas dão certo para você? Porque a gente trabalha no mesmo lugar que você, a gente faz a mesma coisa que você, para a gente a coisa não caminha, para você a coisa flui. Aí ela riu e falou assim: olha, eu acho que é porque eu procuro, eu me dedico, eu priorizo fazer as minhas afirmações, os meus decretos, meditar, fazer meditação guiada, pensar positivo. Aí ela falou uma coisa muito bacana: vocês querem que eu ensine? Eu posso ensinar para vocês. Você gostaria de aprender? Aí os colegas falaram: eu gostaria sim. Porque esse fim de semana na minha casa foi um caos, foi isso, foi aquilo, eu briguei, saí na noite, fui pra noite, voltei, me estressei. Ela falou: pois é, revê seu fim de semana, vê se essa noite vale a pena. E aí ela começou a ensinar umas dicas, coisas simples, umas afirmações: olha, assiste esse videozinho aqui, faz essas palavrinhas aqui, vê se é isso mesmo que você quer no seu fim de semana, você vai gastar sua energia na noite, você pode estar fazendo uma coisa bacana, pensando em você. E aí, todo mundo começou, ela contagiou o ambiente dela pelo exemplo. E todos eles entraram em sintonia e todo mundo começou a fluir melhor. Então, esse é um exemplo muito prático de um voluntário cósmico. Por isso que eu estou dizendo que não obrigatoriamente você precisa mudar de trabalho.
Algumas pessoas está na programação mudar de trabalho, mudar de cidade, mudar de local, outras não. Por que que não está para outras? Porque às vezes o Criador quer, ele está plantando você naquele ambiente para que você seja um ponto de luz, para que você possa ser o exemplo daqueles que estão ao seu redor, como essa minha cliente foi o exemplo para as pessoas que estavam ao redor dela. Deus é misericordioso, compassivo. Ele jamais vai dizer assim, você está despertando, você está acordando, então eu vou pegar você e quem não acordou, não despertou, deixa para lá, eles que se ferrem. Não, gente. Os voluntários cósmicos estão sendo acionados para que possam ajudar os que mais precisam quando as coisas ficarem mais intensas. Então, muitas vezes, se você... a pessoa fala assim, poxa, mas eu sou ligada à espiritualidade, registro acásticos, eu amo Atlântida, Lemúria, Suméria, eu amo tudo isso, e eu estou trabalhando dentro de um escritório de 9 às 6. E se o Criador te colocou lá para isso? E se o Criador te colocou lá para que nesse ambiente do seu escritório, onde você estará envolvida com outras pessoas que não têm o menor conhecimento do que está acontecendo, possam seguir o seu exemplo, receber a sua ajuda, buscar a sua orientação. Já pensaram nisso? Então, a gente só sabe se eu tenho que mudar mesmo ou não depois que eu busco a mim mesmo, mergulho no meu interior e começo a me conectar com o meu eu superior. Aí você pode me perguntar, mas e se eu tiver que mudar, como é que eu vou saber? Porque depois que você estiver conectada, você tiver criado o seu santuário interior, conectado ao seu eu superior, fazendo suas meditações, seus relaxamentos, seus estudos, seus cursos, lendo seus livros, né, estando ligada no que está acontecendo, se ainda assim a vontade de mudar persistir, então porque provavelmente ela faz parte da sua programação. Porque se ela não fizer parte, essa vontade vai simplesmente, ela vai se dissolver. Por quê? Porque você pode estar entendendo errado a mensagem. Né? Eu tenho que fazer alguma coisa, então eu tenho que sair daqui. Não obrigatoriamente. Vai depender do processo, que não é rápido, que é gradual, e que o caminho de todo mundo é voltar para dentro de você e descobrir. Muita gente vem para a sintonização acástica com esse questionamento. E é muito bacana que a sintonização acástica é ideal para esse tipo de questionamento. Mas não é um único caminho. Ainda assim, e mesmo fazendo a sintonização acástica, você vai precisar parar, meditar e se dar um tempo. Porque você faz a sintonização, você recebe um monte de informação. Se você sair com aquele monte de informação no dia seguinte, você não usar essa informação para seu benefício, não adianta, entende? Então é um processo que precisa acontecer, mas você vai precisar priorizar. Eu entendo que tem muita gente que tem filho pequeno, ou tem pessoas que cuidam de pais e mães idosos, às vezes pessoas na família com problema de saúde, que você tem um dia a dia difícil, você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro, você tem que cuidar da família, tem marido, tem esposa, tem filho, tem pai, tem mãe, né? As nossas histórias são assim. Eu entendo tudo isso. Não é que você vai passar o dia inteiro meditando, não. Mas você vai encontrar na sua semana um dia para fazer um curso, um dia para fazer um estudo, vai ter um tempinho da sua meditação guiada. Quer ver um exemplo que eu gosto de dar? Para quem, meu Deus, a gente tem que fazer tanta coisa assim. Eu, por exemplo, eu treino, eu faço academia, eu treino academia. Eu treino a minha academia inteirinha ouvindo entrevista, palestra, estudo e documentário. Eu aproveito enquanto eu estou na esteira da academia, enquanto eu estou lá treinando, fazendo meus exercícios, eu estou ouvindo alguma coisa que vai me acrescentar. Estou dando um exemplo. Quem leva muito tempo indo e voltando do trabalho, pega metrô, pega um ônibus. Separa no teu telefone, vou separar isso aqui. Eu vou salvando tudo para separar. Eu separo tudo. Esse aqui é interessante. Poxa, a Dani está falando lá aquele vídeo, vou separar aquele vídeo para ouvir na minha ida do trabalho de amanhã. Aproveite seu tempo. E aí você arruma um tempinho antes de dormir ou quando acordar na hora do almoço, no horário que der, para fazer sua meditação.
mas você não desperdiça o seu tempo. Ou seu tempo livre no fim de semana, seu domingo, seu sábado. Por exemplo, eu adoro ver filme, mas o meu filme ele tem um tempo, é um por dia, porque depois eu vou estudar, vou parar para escrever, vou desdobrar. Eu, especialmente, se eu não parar e criar um clima adequado para o meu desdobramento, as coisas não vão acontecer comigo. Hoje é domingo. Eu estou fazendo essa live ao vivo pelo Instagram num domingo, 18 horas, né? Eu já nem sei a hora, já passou. Um pouco antes agora de começar a live, eu separei 2 horinhas e eu fui desdobrar com tudo que eu tinha direito. Cristal, preparei o ambiente, música. Eu falei, vou fazer meu desdobramento e quando terminar meu desdobramento, eu já estou pronta para fazer a live, estou conectada, estou no fluxo certo. Eu gosto de ter sempre um livro antes de dormir, um livro que vai me acrescentar. Eu desligo o celular para dormir. Depois que eu termino de trabalhar à noite, do meu último cliente, da minha última aula, eu literalmente desligo o telefone para descansar. Michele está dizendo aqui, estou no aeroporto aguardando o voo, te ouvindo. Exatamente! A gente tem que aproveitar. Por quê? Porque essa vida é acelerada. Então, se a gente não criar esses momentos, se você não criar um momento, por exemplo, Michele, querida, minha aluna da Consciência Cósmica, a gente lá na Consciência Cósmica é isso. É uma aula por mês, mas todo mundo, eu sei que se vira em 1000 para estar ali naquele momento da aula, durante aquelas 3 horas, que são maravilhosas. E que muitas vezes a gente tem a sensação que é muito mais do que 3 horas, né? Ou a gente passa rápido demais e a gente não vê. Mas é isso, então é uma questão de ajuste. Mas voluntário cósmico depende de você aceitar o chamado. Porque uma coisa é certa, todas as informações já estão dentro de você. Para você poder ouvir essas informações, a primeira coisa é que você tem que silenciar um pouco. Você tem que criar momentos de silêncio na sua vida. Você não tem que ficar em silêncio o dia inteiro. Tá dando para entender, gente? Que isso é uma coisa importante. É importante a gente ter esse momento de olhar para dentro. No meu canal do YouTube, eu tenho um vídeo aí, eu recomendo a todo mundo, quem não assistiu, assistir. Chama-se assim, Como Criar ou Criando um Santuário Doméstico. Põe lá, Santuário Doméstico. E eu ensino como você cria na sua casa um santuário doméstico. O que é o santuário doméstico? É como você cria uma ambiência de alta frequência. É a música, é o óleo essencial, é a luz. E para mim, isso é fundamental. Para mim, isso é o meu local sagrado, é o meu momento de paz. E você não precisa morar sozinho para isso. Poxa, mas eu moro numa casa que eu não tenho espaço para isso. Tem problema, não é um espaço. Se você tiver um espaço físico, um cômodo só para dedicar a isso, é ótimo. Mas se não tiver, também não tem problema, porque o que importa é que você fizer o que você estiver sentindo na hora. Prepara na sua sala. Em vez de ficar com a TV ligada ininterruptamente, desliga um pouco, põe a música, põe a luzinha, faz uma meditação, pega uma meditação guiada, ou pega um livro para ler nessa ambiência. Gente, é maravilhoso. Então vamos acordar. O chamado é esse, é um chamado interior. E eu não poderia deixar de falar que, para quem conhece tarô, eu trabalho com tarô há muitos anos. Tarô foi a primeira coisa que aconteceu na minha vida, né? Eu ganhei um tarô pela primeira vez. Eu tinha 12 anos de idade, que eu pedi para minha mãe. Aos 10 anos de idade eu quis jogar tarô. E coitada da minha mãe, que naquela época ninguém ouvia falar disso, não tinha onde comprar tarô. Ela dizia, minha filha, mas você tirou isso da onde? Porque ninguém na minha família nunca jogou tarô. E eu dizia, eu quero um tarô e quero um tarô egípcio. Eu era, ainda por cima, tinha essa. Minha mãe falou, vou encontrar isso aonde? E eu falei, não sei, mas eu quero. E eu pedia com essa insistência, eu tinha esse chamado interior. E a minha mãe trabalhava viajando muito para o exterior, então numa dessas viagens do exterior, ela foi num lugar, segundo ela, numa rua perigosa, um lugar horrível, mas tinha uma loja de tarô e ela me trouxe um tarô egípcio. Eu ganhei meu primeiro tarô egípcio com 12 anos de idade. E depois lá foi meu caminho. Mas o que eu queria dizer é que no tarô nós temos arcanos maiores e menores. Os arcanos maiores são 22 cartas que representam os passos da nossa caminhada evolutiva.
E os arcanos menores são os naipes que vocês conhecem do baralho comum, que representam os 4 elementos, terra, água, fogo e ar. E no arcano 20 do tarô, o 20º passo da caminhada evolutiva, são 22 cartas, mas é 21 mais o 0. O arcano 20, que precede a harmonia entre os mundos, né? É muito interessante, retrata muito o momento do voluntário cósmico que a gente está passando. Ele chama-se o julgamento. E o arcano do julgamento, a imagem da carta é uma imagem muito interessante, onde você tem um mar e você tem várias sepulturas flutuando no mar e você tem os mortos se levantando das sepulturas com as mãozinhas para cima, olhando para um anjo que está no céu com uma trombeta. De princípio a pessoa fala, ai, a carta que tem a ver. Não, é o simbolismo da carta que importa. Qual é o simbolismo do julgamento? Aquela sepultura representa as nossas limitações do mundo físico, as limitações do eu antigo. O morto que se levanta com a mão para cima, ele está atendendo o chamado do anjo, e o anjo está no plano superior. O anjo é o seu eu superior, é o Criador te convidando para o quê? Para você acordar. Acordar do quê? Se levantar do túmulo do quê? Se levantar do túmulo das limitações da matéria, das ilusões. Então você ouve o chamado do anjo, se levanta, e o julgamento ensina o quê? Para que você enxergue além das aparências do plano físico. Para que você expanda a sua visão, porque você é um ser multidimensional. Para que você enxergue que tem muito mais do que essa vida limitada da matéria. E no caso dos voluntários cósmicos, todos estão sendo chamados para entrar em contato consigo mesmos, encontrarem, como é que eu vou dizer? Desbloquearem, acessarem seus potenciais e habilidades que vocês já trazem dentro de você, para que vocês possam estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa na hora que a transição está se intensificando e que você possa ajudar o próximo. Independente de como seja, que isso o Criador, a fonte criadora se encarrega de colocar, o universo coloca a gente no lugar. Então, os voluntários cósmicos estão ouvindo o chamado do anjo, do arcano 20 do tarô. O anjo está lá, acorda, você pediu para estar aqui agora, você pediu para participar desse momento lindo, porque é um momento lindo, é um momento de amor, do bem, que vai fazer um bem para você e vai fazer um bem para a coletividade. Porque você vai estar curando a si mesmo e sendo um canal para que outros possam te seguir como exemplo. Olha que bacana. Mas depende levantar lá do túmulo e ouvir o anjo. Ninguém é obrigado. É um chamado. Não é uma convocação compulsória. Você pediu para estar aqui agora. Você pediu para participar desse momento. Você traz dentro de você bagagens, informações importantíssimas na sua bagagem acástica, nos seus registros acásticos, mas eles só vão ser reativados à medida que você atender esse chamado e você buscar o seu mundo interior e se abrir para esse tudo bom. Deu para entender, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa antes da gente concluir? Porque é um assunto tão interessante, né? Mas eu acho tão importante falar, porque normalmente o voluntário cósmico, ele acha que só acontece com ele. E não, nós somos muitos. Nós somos muitos. Eu me sinto aqui fazendo o meu trabalho de voluntária cósmica, eu me sinto fazendo o meu trabalho de voluntária cósmica quando eu estou atendendo, quando eu estou dando aula, quando eu estou fazendo uma live, quando eu ponho um vídeo. E eu faço de todo o meu coração, porque eu amo o que eu faço. E eu tenho muita gratidão a Deus, eu agradeço todos os dias pela oportunidade que Ele me dá de servir a Ele, de servir ao Criador, de servir ao universo, sendo um canal, porque tudo que a gente é um canal, nós não somos especiais, nós não somos diferentes dos outros. Nós somos um canal e
por toda a bagagem que a gente traz, a gente está tendo a oportunidade, inclusive, de consertar os erros do passado. Quem leu meus livros sabe disso. Eu tenho uma penca de coisa para resolver, estou resolvendo, mas eu fico tão feliz porque a gente só resolve como? Pelo amor. E eu tenho muito amor, e eu tenho muito amor pelo próximo. E esse é o aprendizado coletivo de todos nós também. A gente aprender a amar, não só os nossos parentes, as pessoas muito próximas, amar o planeta, amar os animais, amar a natureza, amar a vida, amar o irmão que está na rua. Faz parte da nova terra, vamos estender a mão para quem precisa. Mas se você é voluntário cósmico, você tiver afinado com o universo, você estiver desperto, você estiver entendendo o seu papel, você vai ser muito mais útil. Mas para isso você vai precisar criar um espaço na sua vida e se dedicar a um momento do seu mundo interior. Então era isso que eu queria dizer hoje. Gratidão por todos que estão aqui no Instagram assistindo ao vivo. Gratidão por todas as pessoas também que estão assistindo o vídeo no YouTube. E pode ter certeza de uma coisa. Se você está assistindo esse vídeo, é que você é um voluntário cósmico. Porque se você não fosse um voluntário cósmico, você não teria o menor interesse de saber sobre o que eu estou falando. E eu espero que esse vídeo tenha despertado em vocês uma vontade de olhar para dentro de vocês. Se alguém quiser um ótimo start, um livro que eu adoro, que eu sempre recomendo para quem quiser, para trabalhar essa coisa das energias, é a Profecia Celestina. Leiam a série da Profecia Celestina. Quem quiser também, lê meus livros. Quem não leu, eu recomendo ler. Eu tenho 5 livros publicados. Atlântida, um mergulho no passado, Memórias de uma Sacerdotisa do Mar. Lemúria, Terra da Luz, acessando os registros acásticos. De Volta à Atlântida, Revelações Cristalinas da Nova Terra. Os Crânios de Cristal do Alto Conselho de Sírios e Lemúria, Treinamento Acástico. Todos e-books disponíveis na Amazon. Na descrição desse vídeo vai estar o link de todos os livros. E além dos meus livros, que é a minha experiência pessoal, com os registros acásticos, com a minha vida na Atlântida, da Lemúria, meus treinamentos, tudo que eu passei, que eu estou aqui compartilhando com vocês, a Profecia Celestina é um livro muito bacana, porque ela é um livro que qualquer pessoa, mesmo quem não tem um estudo da espiritualidade, vai entender. Ela é uma aventura que fala de ensinamentos reais. Leiam, exatamente, Beth, Profecia Celestina, leiam para se abrir, a gente tem que se conectar. Nas dicas positivas, eu sempre mando o filme da Profecia Celestina que tem no YouTube. Mas o livro é muito melhor que o filme, então eu recomendo o livro. Para quem não sabe, eu tenho no meu WhatsApp uma lista de transmissão chamada Dicas Positivas. As dicas positivas, eu envio 3 vezes na semana uma mensagem que eu divulgo os meus cursos, os atendimentos, eu envio filmes, dicas de filme, eu envio os vídeos do YouTube que eu faço, eu envio tudo que eu achar que tiver a ver com a espiritualidade e que fosse importante, reflexões, músicas, filmes, dicas. Então, se alguém quiser receber as dicas positivas no WhatsApp, é só me enviar uma mensagem pelo WhatsApp dizendo: eu gostaria de receber as dicas positivas e salvar o meu contato, porque o WhatsApp só envia a mensagem quando a pessoa salvou o contato. E eu vou ter muito prazer de colocar você nas dicas positivas. É uma média de 3 vezes na semana que eu posto. Então, é isso. E quem tiver afim, temos um encontro marcado, próximo domingo, 18 horas. Eu vou fazer uma live sobre o ano de 2024 e que vai ser, na verdade, uma continuidade do tudo que a gente está falando aqui hoje. Vai ser um prazer receber vocês, seja pelo Instagram ou se você me acompanha pelo YouTube. Se você me acompanha pelo YouTube, assina o canal, entra lá, se inscreve, ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades. Gratidão a todos, paz e bem.